Bem, queridos, semana passada nós ficamos aqui, nos nomes específicos, e nós começamos a falar sobre dois nomes, Miguel e Gabriel, e terminamos falando sobre Gabriel. Eu quero ver outros nomes que aparecem na Escritura, falando sobre o ministério angelical. Em Apocalipse 1:20, abre por favor aí, nós vemos os mensageiros às 7 igrejas. Diz o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vemos os anjos designados para as 7 igrejas, mensageiros. Não se esqueça que a definição essencial de um anjo é que ele é portador de uma mensagem, ele é um mensageiro. Agora, na Escritura podemos ver grupos especiais de anjos. Por exemplo, vemos 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, que eles movem os 4 ventos na terra. E é muito importante entendermos algo. Ezequiel 37, Ezequiel é um livro muito revelador enquanto à realidade espiritual. Em Ezequiel 37, quando o profeta é levado ao vale dos ossos secos, o Senhor dá um comando para o profeta de chamar o Espírito desde onde? Desde os 4 ventos. Então devemos entender que nesse momento, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra foram ativados para poder trazer vida a uma estrutura que se encontrava numa condição de morte, ossos sequíssimos. E depois de que o profeta chama o Espírito desses 4 ventos, ou seja, a ação destes 4 anjos, acontece algo, se levanta sobre a face da terra um exército imenso, um exército grande, um exército muito numeroso. Vamos ver o respaldo bíblico para isso, Apocalipse 7:1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses 4 anjos, eles estavam detendo os 4 ventos. Então, quando o profeta em Ezequiel 37 chama o Espírito dos 4 ventos, devemos entender que é uma grande manifestação angelical deste tipo de anjos. Eu creio que Deus está soprando sobre as nações um vento de ressurreição para colocar em pé seu exército profético. E eu creio que estes 4 anjos que estão nos 4 cantos têm uma tarefa especial no processo de levantar o exército do Senhor. Também na Escritura vemos 7 anjos que estavam em pé perante o trono do Senhor. Apocalipse 8:2 nos mostra isso, e nós podemos ver que eles são mensageiros do juízo de Deus durante o período da tribulação. Apocalipse 8:2 diz: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Interessante que eles têm trombetas. Agora, o conceito bíblico para trombeta é o shofar. Quando uma trombeta é liberada, também um fluir é ministrado. Então, estes 7 anjos são mensageiros do juízo, eles anunciam. A trombeta também serve para anunciar os ciclos proféticos, para anunciar mudança nos tempos. E em Apocalipse 15, nós podemos ver outros 7 anjos que têm as últimas 7 pragas. As 7 últimas pragas. Apocalipse 15, no verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então aqui nestas passagens nós podemos ver que há outro desígnio, há outra função que é estabelecida nos nomes que são dados a este tipo de anjos. Apocalipse 14:18 nos fala de um outro nome que designa a função de um tipo de anjo.
o anjo que tinha o poder sobre o fogo. Apocalipse 14, no verso 18. Diz: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. É muito interessante a função deste anjo, mas esse anjo sai do altar. Quando falamos do altar, falamos das brasas, falamos de fogo. E este anjo tinha no seu desígnio, do Eterno sobre ele, a função de poder administrar o fogo. Apocalipse 16:5 nos fala de outro tipo de função para um mensageiro de Deus, para um anjo de Deus, que é o anjo das águas. Apocalipse 16:5 diz: e eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Perceba que no desígnio do nome se encontra a essência e a função angelical, a função do ministério angelical neste tipo específico de anjos. Apocalipse 9:11 nos fala do anjo do abismo. Diz: e tinha sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É o destruidor, o anjo destruidor, o anjo do abismo. Agora presta atenção nos números 9, 11. Esse número é um número profético. Quando foi que aconteceu o incidente das torres nos Estados Unidos? 11 de setembro. Eu creio que isso não é uma coincidência de fato. Se você estuda um pouco o transfundo dos Illuminatis, você vai entender que eles abriram um portal espiritual através de todo o sacrifício que foi feito com a morte das pessoas, e liberaram o anjo do abismo, Apolion, para poder destruir todo o que estava dentro da administração dos Estados Unidos. Então não é uma coincidência que o anjo do abismo apareça justo em Apocalipse 9:11. Foi a inspiração que os Illuminatis tomaram para poder abrir um portal espiritual no qual Apolion entrasse em operação. Apocalipse 9:1 diz: e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui vemos uma estrela que caiu do céu à terra, e foi-lhe dada uma chave, a chave do poço do abismo. Bem, até aqui nós temos visto as funções dos anjos baseadas nos nomes. Mas vamos começar a ver outro tipo de funções. Este aqui, que nós vamos estudar, é uma das passagens da Escritura mais maravilhosas que há, mas ao mesmo tempo mais escondidas. Abre Daniel 8:13, porque aí se revela o nome de um anjo chamado Palmoni. Diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Aqui nesta passagem se fala de um outro santo. Quando Daniel recebe esta profecia especial de um outro santo, isso nos mostra não apenas um transfundo espiritual, sino um desígnio num tipo de anjo, um anjo especial. Esse mensageiro especial é chamado de Palmoni. No original, para usar outro santo, aparece Palmoni. E Palmoni significa contador de secretos, e se mostra como um especialista que está relacionado com os números. Veja a pergunta que se faz: até quando durará? Duração, tempo, números. Então, segundo alguns estudiosos ao respeito da manifestação de Palmoni, eles acreditam que ele está relacionado muito com a numerologia
dentro da Escritura. Se você faz uma análise da Escritura, você vai ver que há muitos números que se repetem. E Paumoni é o contador, ele conta esses secretos, ele descobre o secreto que há nos números. Números assim com palavras que estão relacionadas à maneira significativa das obras do Senhor. Paumoni é um anjo que tem uma manifestação muito especial. Ele alinha os números, alinha todo o tempo cronológico para que o tempo do Senhor seja sincronizado aqui na terra. Em algumas experiências, isto é algo pessoal. Eu tenho visto este anjo e a presença dele é uma presença muito forte. Ele aparece como se ele estivesse vibrando, como se ele estivesse sintonizando algo. E eu creio que na verdade ele nos alinha ao tempo do Senhor. A ministração deste anjo, do contador de secretos, é poder alinhar as nossas vidas com as frequências da glória do Eterno. Então este anjo é um anjo muito particular, muito desconhecido. Você não vai encontrar livros onde se fale dele, mas é na sua manifestação um anjo que tem uma função muito especial. Agora, às vezes ele aparece como uma coluna e junto com ele outras duas colunas. É interessante ver que na arquitetura do templo, na perspectiva de Ezequiel, haviam duas colunas no pórtico do templo, e essas colunas eram chamadas de Jaquim e Boaz. Nós temos estudado isso na arquitetura divina. Jaquim e Boaz significa no seu conselho e na sua força. Então, quando vem a ministração de Paumoni, quando ele aparece todo vibrante, quando ele aparece como uma coluna para poder alinhar os nossos tempos, os números na nossa vida com o mover do Senhor, também vai haver uma manifestação muito grande do conselho do Senhor. Por isso fala dos secretos e também da fortaleza para podermos ser introduzidos no tempo profético. A presença de Paumoni é uma presença que nos leva a uma sintonização com os propósitos do Eterno. É um anjo muito particular, está ligado com secretos. Toda a numerologia da Bíblia, o código da Bíblia, mostra muitos secretos. Então, Paumoni é um tipo de anjo específico. Parece como uma coluna, mas aparece vibrando, e normalmente tem outras duas colunas com ele que estão relacionadas ao templo. O anjo do Senhor, o anjo da sua presença. Vamos ver que tanto o anjo do Senhor como o anjo da sua presença é a mesma manifestação do anjo do Senhor. Isaías 63:9 diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou no seu amor, e na sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Veja como o anjo da sua presença, isso denota o seguinte, que o anjo da presença do Senhor é um anjo que na sua manifestação ele sempre vai expressar a glória da presença do Eterno. Então, aqui quando se fala do anjo da presença, perceba a função que ele tem, é de salvar. Diz no seu amor, na sua compaixão, os remiu. Mas também esse anjo da sua presença, ele é chamado como o anjo do Senhor. Êxodo 23, 20 e 21. Diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda percebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia. Pois nele está o meu nome. O anjo da presença expressa a presença, mas o anjo do Senhor diz que o nome do Eterno está nele. Quando falamos de nome, também falamos de essência. E ele envia um anjo, neste caso diante de Moisés e do povo de Israel, e veja a mesma função que o anjo da presença: poder conduzir,
poder guardar, poder trazer salvação dentro do propósito eterno. Então, anjo do Senhor, o anjo da presença do Senhor, são a mesma coisa. Na manifestação deste anjo, é uma manifestação muito especial, porque quando se manifesta o anjo da presença do Senhor, a atmosfera fica totalmente cheia, carregada, como de algo denso. A atmosfera fica pesada da presença do Senhor. O anjo da presença, ele expressa o nome do Senhor. E normalmente, quando ele se manifesta, há fragrâncias, porque fala do nome, o nome está nele. E a palavra nos diz que o nome, em Cântico dos Cânticos, do Eterno é como perfume derramado. Então, para reconhecermos a manifestação deste anjo, o anjo do Senhor, o anjo da presença, muitas vezes é através de fragrâncias. Quando a presença se faz palpável, a presença se faz manifesta. Vamos ver um outro tipo de anjos, os anjos do profético. Apocalipse 22, versos 6 ao 9. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui nós vemos uma manifestação profética também no desígnio angelical. Quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. Olha o que diz no verso 1. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Isso é algo muito tremendo, porque eu creio que ser profeta está ligado a ter, da parte do Senhor, um espírito de profeta. Você reconhece um profeta porque ele tem um espírito de profeta. Não apenas porque ele é profético, senão porque tem espírito de profeta. Ele não precisa profetizar, a sua vida já traz um peso profético. Ele tem um espírito de profeta. Agora, no meio de que o Senhor está falando dos espíritos de profetas, dos profetas, aparece um anjo. Um anjo é enviado para anunciar tudo que há de acontecer. E quando João vê esse anjo, ele se prostra para adorá-lo. Se fosse o anjo do Senhor, se fosse Jesus, como alguns dizem, então ele tivesse permitido toda a adoração. Algo que devemos estar cientes é que os anjos não permitem adoração, senão que eles nos levam a adorar ao Eterno. Então, se esse anjo fosse o anjo na manifestação de Jesus, como algumas pessoas falam, ele não tivesse recebido a adoração. Mas se ele tivesse recebido a adoração, mas se ele rejeita automaticamente a adoração e fala para João: João, não me adora, porque eu sou, no meu desígnio, olha o que diz, sou conservo dos teus irmãos os profetas. Eu creio que aqui está falando de um tipo especial de anjos que opera com os espíritos dos profetas, pessoas que têm espírito de profeta, e poderíamos chamá-los de anjos do profético. Eu creio que tem a missão de poder ativar o espírito do profeta nas pessoas que têm o ofício profético. Anjos de cura, João 5, desde o verso 1 ao 4. Diz: depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água.
porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Agora, eu creio que não está relacionada na sua operação, na sua manifestação de cura apenas com a cura física, sino que eu acho que também é um tipo dos 5 ministérios. O tanque de Betesda é um tipo da casa do Senhor que tem que ter o fundamento nos 5 ministérios. Betesda significa casa da luz, casa do esplendor, casa da misericórdia. Eu creio que o modelo da casa do Senhor é ser uma casa de luz e uma casa de misericórdia. Mas diz que esse tanque tinha 5 alpendres, que é tipo dos 5 ministérios. Então eu creio que os anjos de cura não estão limitados apenas a uma cura física, sino que eles na sua manifestação, curam também, trazem cura e restauração ao modelo da casa do Senhor. Há muitos ministérios que podem ser encaixados dentro das características que são mencionadas nesta passagem. Muitos enfermos, ministérios enfermos, doentes que não dão fruto, que nada dá certo, por mais que eles se esforcem, não conseguem frutificar. Ministérios cegos, sem visão, ministérios mancos, sem uma operação ministerial, e ressecados que estão esperando o movimento da água. Então os anjos de cura não são apenas para cura física, sino também para trazer uma cura ministerial. Houve um profeta no 1900 chamado William Branham, nos Estados Unidos, talvez um dos profetas mais sobrenaturais da história. Ele ministrava muito com anjos de cura nas suas reuniões. Este homem foi um dos homens mais sobrenaturais que já existiu. Era um homem que se movia no profético, em uma manifestação da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria impressionante. Mas as curas aconteciam com ele de uma maneira muito intensa. Agora, em várias reuniões que ele teve, aconteceu um fenômeno sobrenatural visível ao olho de todas as pessoas. William Branham, no momento da ministração, se pousou sobre ele uma luz muito intensa e todos os que estavam no auditório viram essa luz. Era o anjo de cura que estava se manifestando para poder trazer curas físicas na vida das pessoas. E as pessoas que faziam parte das reuniões experimentavam milagres sobrenaturais. Ele ministrava muito com os anjos de cura. Ele foi o pioneiro em falar dos anjos de cura, e não só em falar, senão em mostrar a manifestação dos anjos de cura. William Branham foi um profeta fora de série, e era um profeta que, quando as pessoas não acreditavam no que estava acontecendo, ele chamava uma pessoa do auditório e falava: você não está acreditando no que eu estou te falando, eu vou te revelar teu pecado mais escondido. Ele tirava o microfone e falava ao ouvido das pessoas, e as pessoas começavam a chorar, porque eram coisas que mais ninguém sabia. Um homem totalmente sobrenatural. Tristemente, no final do seu ministério, ele teve alguns erros teológicos, mas não podemos rejeitar a manifestação sobrenatural. William Branham era alguém que no auditório, ele falava: neste lugar do auditório há uma mulher que tem tantos anos, daqui a 3 dias vai ser operada de tal doença. O Senhor disse: eu estou tocando neste momento porque o anjo de cura está atrás de você. E a pessoa era ministrada e era totalmente curada. Alguém que pegou um pouco do manto do William Branham nos Estados Unidos, em Canadá, foi o evangelista Todd Bentley. Um evangelista que foi usado para provocar um avivamento de milhões de pessoas, muitas ressurreições físicas, muitas curas e milagres sobrenaturais, uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, de sabedoria muito aguzada, tristemente com uma falta de caráter impressionante. No final termina o avivamento com um escândalo na área moral e sexual. Mas a operação deste homem no sobrenatural era algo muito impressionante. Então devemos entender que as pessoas são usadas
mesmo apesar das faltas de caráter, o que não justifica. Por isso que a palavra diz que nesse dia muitos vão chegar perante Jesus: no teu nome expulsamos demônios, no teu nome profetizamos, e ele vai falar: afastai-vos de mim, fazedores de iniquidade, eu não vos conheço, eu nunca tive intimidade. Mas há manifestações sobrenaturais tremendas que estão disponíveis para nós. Eu creio que o manto que esteve sobre William Branham nesta área do profético e na manifestação dos anjos de cura está sobre a igreja hoje, mas só aqueles que tenham a ousadia de tomar esse manto vão poder ministrar. Eu me lembro que faz como 6, 7 anos na Bolívia esteve o Todd Bentley, e eu ajudei a interpretá-lo em algumas mensagens. Um homem muito sobrenatural, mas eu percebia algumas falhas no caráter dele. Mas estar presente numa reunião tão sobrenatural ativou muito a minha vida na área de curas. E normalmente quando eu ministro, você vai me ouvir falando muito dos anjos de cura. É porque eu sei quando eles estão e eu sei quando eles não estão. E eu sei também os milagres que podem acontecer quando eles estão presentes. Eles não estão presentes o tempo todo, tem um desígnio especial da parte do Senhor. Então, queridos, eu creio que um tempo no qual a igreja tem que ser levada a um nível profético extremo, onde possamos sair da cultura religiosa e experimentarmos todo o sobrenatural do reino dos céus. Anjos da colheita. Mateus 13, desde o verso 37 ao 43. Quem está gostando diz amém. Anjos da colheita. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Perceba o tipo especial de anjos. Anjos que vão trazer uma colheita, vão ajuntar. Mas este tipo de anjos, os anjos da colheita, que eu creio firmemente que estão operando neste tempo para trazer a maior manifestação da colheita sobre a igreja, não apenas tem a função de ajuntar, de colher, senão veja que eles têm a função de separar, de tirar o joio, de tirar os estorvos da colheita. Então, eles, fora de ajuntar, de colher, eles separam o joio, eles tiram o joio. Eu creio que neste tempo vamos ver uma manifestação muito grande disso, uma manifestação na qual vamos ver o joio se manifestando, a iniquidade em toda a sua manifestação, mas também vamos ver que há um ajuntamento dos escolhidos do Senhor. Isso faz parte da operação dos anjos da colheita, anjos que se reúnem, que ajuntam, mas que também separam o joio. Outro tipo de anjos, os anjos que marcam os ciclos proféticos. Ezequiel 9, 3 ao 6. Diz: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca, olha a função, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse-lhe, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe
o vosso olho nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, a marca. E começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Este anjo é um anjo especial, marca os ciclos proféticos. Agora veja a manifestação dele. Ele tem um tinteiro de escrivão à sua cintura. E ele coloca uma marca. Essa palavra marca, no hebraico, é a palavra tau, é a letra tau. E a letra tau, se nós analisássemos, ela aparece com uma X, é uma marca. Então, devemos entender que há ciclos proféticos. O alfabeto hebraico, ele é um alfabeto que começa com a letra Aleph e termina com a letra Tau. A palavra do Senhor nos diz que ele é o alfa e o ômega, mas isso está no contexto grego. Alfa e ômega é no contexto grego. No contexto hebraico é Aleph e Tau. Cada uma das letras no hebraico tem um significado muito especial e uma manifestação muito especial. E a letra Tau denota o fim de um processo. O nosso Deus, ele se move através dos ciclos proféticos. A palavra nos diz que nele todas as coisas são sim e são amém. Há um ciclo profético para cada processo do Senhor. Mas quando esse processo está sendo terminado, há um anjo específico que vai marcar o fim desse processo, que vai colocar a letra Tau. Agora, na vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver claramente este processo. Quando ele escreve, por exemplo, em Romanos, que o que ele não queria fazer, isso era o que ele fazia, e o que ele queria fazer, isso era o que não fazia. Ele escreve Paulo, mas a letra O de Paulo é a letra Ômicron, que dentro do alfabeto grego estaria mais ou menos um pouco mais adiantada do meio, quase no meio. Então Paulo estava reconhecendo o processo na vida dele. Ele diz: hoje eu como apóstolo me encontro na metade do processo. É por isso que o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Miserável de mim. Paulo ou de Ômicron. Mas quando ele termina o processo, ele escreve novamente Paulo e fala: eu tenho corrido a carreira, tenho vencido a batalha, portanto me resta o galardão. Agora, quando ele escreve Paulo nessa outra passagem, já não escreve com a O de Ômicron, sino com a O de ômega. É porque ele tinha terminado o ciclo profético, ele tinha terminado todo o propósito do Senhor. Então devemos entender que nós estamos no meio de um processo profético, no meio de um ciclo profético, e que há anjos do Senhor específicos, anjos que têm um tinteiro para colocar uma marca sobre as nossas testas, de que o processo foi terminado. Em Deus não podemos pular etapas, mesmo que acreditemos que pulamos, Ele vai nos devolver, trazer de volta, para que nós possamos ser processados. Então, cada vez que se termina um ciclo profético, há um anjo que coloca uma marca, e isso traz livramentos nas nossas vidas, livramentos da morte. A marca livrava da morte. Então eu creio que devemos entender os ciclos proféticos como algo que faz parte do mover do Senhor. Sem dúvida, cada um de nós nos encontramos no meio de um processo, ou talvez terminando um processo. É interessante que você, como tarefa, possa perguntar ao Senhor: qual é teu nome no espiritual? Porque certamente não é o mesmo que no natural. E em que processo se encontra dentro do alfabeto hebraico? Qual é o processo? Provérbios 31, por exemplo, você vai achar todas as letras do alfabeto hebraico na mulher virtuosa, porque é um processo. Na mulher, que não significa boa dona de casa, a mulher guerreira. Virtuosa significa força dos exércitos. Então você vai ver que há uma preparação para a mulher que vai ser guerreira. E também no Salmo 119, você também encontra todas as letras do alfabeto hebraico. Então a marca que se coloca é o Tau,
a letra Tau, que é a última letra do alfabeto hebraico e é como uma X. Anjos de libertação. Atos 12, versos 6 ao 10. Diz: ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro se encontrava na prisão. Novamente, eu creio que não é apenas algo físico, mas também as prisões espirituais. Estes anjos, os anjos de libertação, são anjos específicos para poder tirar a vida das pessoas das prisões espirituais. E veja que ele se encontrava dentro de um modelo. Por que nós pensamos que é um modelo? Porque fala de 4 escoltas, de 4 guardas, 16 pessoas. Ele estava acorrentado, ele estava na prisão. Isso é um modelo espiritual. E estes anjos de libertação são liberados por causa da oração da igreja em favor de Pedro. A igreja fazia oração incessante em favor de Pedro. Então foram liberados para tirá-lo da prisão. E Pedro, ele achava que tinha sido uma visão toda a experiência que ele vive com o anjo. De fato, o anjo aparece e dá alguns comandos para ele, alguma direção, que eu creio que são direções para toda pessoa que quer sair da prisão. Não é o tema de hoje, mas aqui nós encontramos princípios para sair do cárcere. Agora, depois de que eles passam as portas, Pedro cai em conta que era o anjo do Senhor e que tinha sido enviado para libertá-lo. Agora, aqui o interessante dessa passagem, que mais na frente, quando Pedro aparece, alguém fala que ele tinha aparecido, e que o que as pessoas falam? Deve ser o anjo de Pedro. Por que eles fizeram essa aclaração, essa declaração? Porque vincularam a presença de Pedro física com o anjo de Pedro. Aí algo muito importante: os anjos designados na nossa vida, eles podem tomar a nossa aparência. Isso é algo importantíssimo a destacar. Quando aparece Pedro, eles dizem deve ser o anjo. Eles fazem uma analogia com a pessoa de Pedro. Deixa eu te contar algumas experiências muito proféticas que eu creio que vão nos ajudar a entender esta parte. Quando nós entramos em intercessão profunda, eu creio que estes anjos podem ser liberados para salvar a vida das pessoas. Eu vou te contar um caso que nós vivemos como família, com a minha esposa. Quando a avó da Débora se encontrava muito delicada de saúde antes dela morrer. Lembro-me que ela me ligou, eu estava num outro estado, e me falou do estado de saúde da avó dela. Nós íamos casar e o diabo queria tirar a vida dela para arruinar o nosso casamento. Então eu comecei a orar muito forte, interceder muito forte. E eu senti que algo tremendo aconteceu. Nesse dia, a Débora foi ver a sua avó. E quando ela entrou, a avó da Débora falou para ela: minha filha, agradeça ao Fernando. Aí a Débora falou: agradecer por quê? Porque ele veio e me visitou. Ele esteve aqui e ele me ministrou, ele orou por mim, ele esteve aqui. Eu estava num outro estado, mas eu creio que aconteceu algo parecido com o que nós vemos aqui na Escritura, que um anjo de Deus tomou a forma e apareceu onde a avó da Débora se encontrava e ministrou. Outra experiência muito particular foi no Chile. No Chile eu me encontrava no meio de um acampamento de jovens e tinha sido convidado para ministrar, mas eu estava dormindo no hotel de um amigo.
Aí, no meio da noite eu fui dormir, a gente foi dormir 3 horas da manhã, porque ministramos muitos jovens. Mas, meu amigo, que dormia no mesmo quarto comigo, ele ficou muito preocupado comigo no outro dia. E ele me falou: Fernando, quando você dormiu, você se mexeu toda a noite, como se você estivesse batalhando muito intensamente. O que aconteceu? Você sonhou algo? Eu falei: não lembro de nada. No outro dia fomos no acampamento, e quando chegamos no acampamento, todas as intercessoras vieram me agradecer. E falaram: foi tão bom você ter vindo 3 horas da manhã para ajudar a gente. Aí eu olhei para meu amigo, e meu amigo começou a suar frio, e falou: como assim? Não, é que ele veio, e ele ajudou a gente, deu os comandos de intercessão para a gente, e nós começamos a interceder, porque tinha muita presença de bruxos em projeção astral. Aí nós perguntamos: mas alguém me viu? Ele falou: todas as intercessoras te viram, vamos chamar elas. Chamamos elas, que eram como 15, e todas elas tinham tido a mesma visão. Eu não saí do meu quarto, mas eu acredito que o anjo designado com a minha vida foi até onde elas se encontravam e ministrou elas, assim como acontece aqui com Pedro. Quando ele aparece, disse: deve ser o anjo de Pedro, porque tinha forma de Pedro. Olha aí, eu creio que há muitas experiências que nós podemos vivenciar quando entramos em um clamor profundo, numa intercessão profética. Outro tipo de anjos, os anjos que trazem direção. Atos 8, 26. Diz: mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Essa é uma passagem muito maravilhosa, porque aparece um anjo para dar uma direção para Filipe. Mas eu creio que a direção que o anjo estava dando para ele era para Filipe entrar no portal espiritual e ser transportado de um lugar a outro, que de fato acontece com Filipe. Ele é transportado de um lugar a outro. Então eu creio que os anjos muitas vezes podem nos dar direção para nós sermos trasladados, entrarmos na 4ª dimensão. Muitas vezes nós temos experimentado com a minha esposa traslados no espírito, e muitas das vezes eu tenho visto os anjos aparecerem antes de nós entrarmos no portal espiritual, no redemoinho do Senhor, e aparecermos num outro lugar. Eu creio que é um tempo no qual vamos viver o sobrenatural, mas é para todos aqueles que creiam, todos aqueles que tenham fé. É um tempo maravilhoso que deve ser levado a sério no mover sobrenatural. Então eu creio que o anjo indicou o portal espiritual, e Felipe entrou e apareceu num outro lugar, mas o anjo deu a direção. Uma vez no Peru, com a Débora, nós chegamos e tivemos que fazer uma escala numa cidade muito violenta, muito pobre, muito cheia de delinquência. Aí o taxista nos cobrou um preço muito caro e nos levou num hotel muito ruim. Quando nós chegamos no hotel, nós sentimos que as nossas vidas estavam em perigo. Então eu falei: amor, vamos ir para outro hotel. Mas como a gente não conhece nada aqui, estava no meio da festa da cidade, a maior parte da população estava bêbada, depois de ter festejado vários dias, uma prostituição. Foi uma situação muito difícil. Mas o que aconteceu aí? Quando nós saímos do hotel, nós pedimos ao Senhor enviar um anjo. Pai, envia um anjo. E do outro lado da rua, uma mulher falou: você estava me chamando? E a mulher guiou a gente até o hotel, deixou a gente no hotel, e depois que deixou a gente num hotel onde não corríamos perigo, a mulher desapareceu. Eu creio que foi um anjo do Senhor, não que o anjo seja feminino, mas que pode tomar diferentes formas. Eu creio, meus amados, que se nós abrimos o nosso espírito, vamos viver o sobrenatural do Senhor. Lucas 22, verso 41 a 43, nos fala de outro tipo de anjos, os anjos que ministram fortaleza.
Diz: e apartou-se deles cerca de tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, o fortalecia. O ministério de Jesus está marcado pelas aparições angelicais, mas aqui nós vemos um tipo de anjo, os anjos que ministram fortaleza. Muitas vezes, pelas viagens, corridas que nós fazemos, o cansaço começa a tomar os nossos corpos, mas sempre pedimos o renovo do Senhor, e muitas vezes eu tenho visto anjos do Senhor que trazem como uma espécie de alimento, algo assim muito luminoso, e que quando nós comemos, as nossas forças são renovadas. Agora, em Gênesis 16, aparece um anjo deste mesmo tipo. Abre aí Gênesis 16, desde o verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe: mas o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. Veja como o anjo, ele conforta, fortalece a Agar, e também anuncia sobre a semente que estava dentro dela. Os anjos do Senhor, eles têm distintas funções, mas esta função de fortaleza é muito necessária para desenvolver um ministério sobrenatural. Outro tipo de anjos, os anjos fortes. Apocalipse 5:2. Diz: vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Perceba o nome do anjo: anjo forte. Ele clamava com grande voz, então a voz dele também era uma voz muito forte. E está falando dos selos. Quem é digno de romper os selos? Depois nós vemos nessa passagem que o único digno é a raiz de Davi, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá. Ele é o único digno, achado o único digno para poder romper os selos. Agora, alguns acreditam que os selos vão ser rompidos no futuro. Eu acredito que já foram rompidos. Eu acredito que já há uma manifestação deste tipo de anjos que estão fazendo ecoar a sua voz para que a igreja possa ficar apercebida do tempo profético que estamos vivendo. Outro tipo de anjos: anjos com grande autoridade. Apocalipse 18, versos 1 ao 2. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Anjo que tinha grande autoridade. Para que era a autoridade que ele tinha? Para anunciar a queda de Babilônia. Agora, Babilônia é um sistema espiritual, é o sistema da rainha dos céus. Eu creio que os anjos que batalham contra o sistema da rainha dos céus são anjos grandes em autoridade. Agora, me vem agora na minha mente algo interessante. Você se lembra da queda de Jezabel? Você se lembra que ela é jogada por 2 ou 3 eunucos quando Jeú pergunta: quem é comigo? Quem? Esse é um tipo destes anjos. Os eunucos aí representam os anjos do Senhor.
nessa passagem, 2 Reis 9, desde o verso 29. Mas é interessante ver que tanto na batalha contra Jezabel, os eunucos aparecem para quê? Para a queda dela, para jogá-la. E aqui em Apocalipse 18, o anjo com grande autoridade aparece para anunciar a queda do sistema babilônico. Por que eu assumo que esses eunucos são tipo de anjos na queda de Jezabel? Eunucos porque eles não têm forma de se reproduzir. Então, eu creio que fazem parte também do conselho do Eterno. O livro de Esther fala dos 7 eunucos também, que são tipo dos 7 espíritos de Deus. São anjos que operam para trazer abaixo todas as estruturas jezabélicas, porque Jezabel faz parte do sistema babilônico, mas são anjos com grande autoridade. Manifestações angelicais nos céus. Faz anos atrás, o Senhor me deu uma visão muito reveladora em quanto ao impacto da dimensão sobrenatural sobre a dimensão natural. Eu vi como os anjos do Senhor, quando eles passavam da dimensão sobrenatural a natural, se provocava algo na atmosfera natural. É como quando um foguete vai na lua e ele volta a entrar na terra, ele deixa um rastro nos céus. Essa mesma foi a impressão que eu tive quando os anjos entravam na atmosfera natural, que deixavam como rastros. E eu comecei a observar que eles deixam uma manifestação nas nuvens. Há nuvens que são nuvens. As nuvens que são nuvens são as nuvens que têm formato algodão. Mas há esse tipo de nuvens aqui, por exemplo, que não são nuvens. É o impacto dos anjos na atmosfera natural. Então você vai ver que é como que eles deixassem um rastro, eles rasgassem, é como se fossem deixando uma marca nos céus. Interessante que a palavra fala que a águia deixa a marca nos céus. Então eu creio que os anjos muitas vezes, quando se manifestam na atmosfera natural, deixam uma marca, um rastro. Fica atento, porque você não vai achar o tempo todo esse tipo de manifestações. Aí temos outras manifestações, aqui são um pouco mais claras. Essa, por exemplo, é uma manifestação muito clara de uma invasão angelical, mas aqui da presença do Espírito Santo manifestada nas nuvens. Isso foi tomado da minha casa lá na Bolívia. Meu irmão Davi, ele teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. O Espírito Santo apareceu para ele como pomba e ele se manifestou como uma pessoa e abraçou ele. Quando eu entrei no quarto dele, ele estava chorando como uma criança e ele me abraçava e havia uma presença tão intensa que eu também comecei a chorar. Depois eu subi no meu quarto para tomar banho e quando eu abri a janela, eu vi a pomba que ele acabava de me falar, que tinha se manifestado em visão, mas estava nos céus. Perceba aí as asas, perceba, tem até o bico, tem até a caudinha, as asas da pomba. Essas são as montanhas lá na Bolívia, lá em La Paz, Bolívia. Não tem como duvidar, uma manifestação totalmente sobrenatural. Há algumas imagens que parecem como se tivessem pequenas esferas luminosas, mas aparecem como esferas de luz, como bolas de luz. Isso nos mostra também as manifestações angelicais, baseados no que diz no profeta Ezequiel, que o Espírito estava nas rodas. Então, algo que aconteceu com a gente, por exemplo, no Peru, foi que a gente comprou uma câmera nova faz vários anos atrás, e eu pegava as fotos e apareciam com bolinhas, esferas luminosas. Eu fiquei chateado porque pensei que tinha me enganado com a câmera, até que depois eu recebi um e-mail de uns profetas americanos falando sobre a explicação e mostrando como quando aparecem esferas assim luminosas, tem a ver com a manifestação angelical. Quando apareceu sobre o profeta William Branham, apareceu uma bola luminosa sobre ele, e era o anjo de cura.
Bem, como ativamos os anjos? Nós ativamos os anjos através das palavras. Salmo 103, no verso 20: Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O termo palavra é davar, no hebraico, que é a palavra com poder criativo. Então, como eu ativo os anjos? Nós temos falado sobre o tribunal celestial, a corte celestial, os conselheiros divinos, e quando nós entendemos a perspectiva de que quando eu ligo segundo o acordo dos céus, através das palavras, isso provoca que os anjos sejam ativados no nosso favor. Então, Jeremias 23, 18, falando do conselho do Eterno, diz: quem foi exposto ao conselho do Eterno e viu e ouviu a sua palavra? O conselho do Eterno é o conselho divino, é a corte celestial, o tribunal celestial. Então, para nós podermos ativar os anjos, devemos estar em acordo com o conselho celestial e ligar e desligar. A revelação me leva até o conselho celestial, e a palavra declarada, o davar, palavra com poder criativa, é o que manifesta os anjos, é o que faz que os anjos se manifestem através do comando, não meu, o comando da palavra que eu tenho recebido em acordo com os céus. Então, quando eu tenho revelação do que está acontecendo nos céus e eu decreto essa palavra, anjos são movimentados. Agora, só para poder fechar esta parte, que eu sinto que é muito importante, que significa ligar e desligar? Porque nós falamos muito sobre isso, mas é importante entendermos o profundo disso. Eu ligo primeiro, não desde a perspectiva que o que eu faça aqui na terra vai ser feito nos céus. Essa é uma perspectiva errada. Eu tenho que ligar o que já aconteceu nos céus, no tribunal celestial. Mateus 16, os versos 16 ao 18, fala sobre ligar e desligar, e fala das chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra também será ligado nos céus, é o que o Senhor fala para Pedro. Só que no original não diz assim. No original diz: tudo o que ligardes em acordo com o que já foi ligado nos céus é o que vai acontecer. Então não se trata de eu ligar para que os céus agem segundo o que eu ligo. Se trata de eu ter a revelação e ligar o que já foi ligado nos céus e desligar o que já foi desligado nos céus. Mateus 18 também nos fala que quando dois ou mais se reúnem em acordo acerca de qualquer coisa, essa coisa será feita. E um verso antes fala de ligar e desligar. Então, ligar e desligar tem a ver com estar em acordo com o tribunal dos céus, o tribunal da terra, que somos você e eu, com o tribunal dos céus. Para quê? O que é ligar? Ligar no grego é a palavra luo, significa ativar um fluir. Então, eu, através da revelação profética, tenho que ser levado até o trono do Pai, até a sala do trono, e ouvir e ver, como Jeremias falou do conselho divino, a palavra do Senhor. Quando eu ouço e vejo a palavra do Senhor e eu decreto essa palavra, eu estou ativando um fluir, desenvolvendo uma estratégia, estou estabelecendo uma forma de governo legal e estou definindo um modelo. Isso significa ligar. Mas também no conselho celestial, onde se encontram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 24 anciãos e muitas outras seres espirituais, quando eu ligo em acordo com eles, ou quando eu desligo em acordo com eles, também é desligado aqui na terra. A palavra desligar é a palavra deo, que significa cortar um fluir. Então eu posso ativar um fluir desde a perspectiva da revelação, entendendo que meu espírito está assentado nos lugares celestiais, mas também eu posso cortar um fluir. Quando eu corto um fluir, nós podemos determinar a falência das obras das trevas, determinar que se corte toda a estratégia das trevas. Então, como eu ativo os anjos? Ou como eu posso colocar eles em movimento? É só através das palavras, através do poder criativo, do davar do Senhor, em acordo com a revelação profética que eu tenho do tribunal dos céus. É assim que nós ativamos
os anjos. Em outras palavras, anjos são movimentados pelas palavras e também demônios. As palavras são muito poderosas. Bendizei ao Senhor seus anjos, que obedeceis a sua palavra. Os anjos obedecem um davar. Quando eu falo uma palavra que eu ouvi no trono do Senhor, os anjos, eles se ligam e eles operam no meu favor. Não porque obedeçam a minha palavra, senão a palavra que eu ouvi no trono e decretei, liguei. E também quando eu desligo segundo o que eu ouvi no trono, os anjos também são colocados em operação para poder desligar. Essa é a maneira de ativarmos os anjos. No entanto, a intercessão ativa anjos, a oração ativa anjos, todas as formas e manifestações de oração estão relacionadas com a ativação de anjos. A adoração também ativa os anjos, mas é só os decretos, só a palavra que os coloca em movimento. Vamos ficar em pé para fechar este tema, o ministério angelical. Levante suas mãos. Você que está nos assistindo através do DVD, nós acreditamos que o Senhor está despertando o espírito dos profetas. E acreditamos que este é um tempo especial no qual você faz parte dessa geração profética. E você é chamado para poder impactar essa geração profética, chamado com um destino profético. E nesta hora, nós oramos em nome de Jesus. Eu oro e decreto sobre a tua vida que venha uma ativação no teu espírito, agora da realidade sobrenatural. Que tudo que nós temos exposto dos anjos, a luz da palavra, venha a ser algo que você experimente na sua vida diária. Eu decreto nesta hora uma ativação angelical, segundo o acordo com o tribunal dos céus. Nesta hora eu ligo em nome de Jesus a tua vida a um fluir sobrenatural, entendimento sobrenatural, e profetizo experiências sobrenaturais, anjos aparecendo, anjos em visões, anjos em sonhos, teofanias, experiências com a glória do Senhor, a manifestação dos anjos em cada uma das suas funções, segundo o desígnio do Eterno. E decreto que tua mente começa a se tornar espiritual, você começa a entender mais o propósito do reino dos céus e a realidade sobrenatural. E decreto também sobre teu entendimento nesta hora, que a tua consciência profética se ative mais e mais, e o discernimento através dos teus 5 sentidos espirituais te ajude a poder discernir a presença angelical. Estabelecemos um novo tempo nesta hora, um tempo de um mover angelical, em nome poderoso de Jesus. Se você concorda, você diz amém. Shalom, Deus te abençoe.